Não se comprometa. Essa é a lei número 20 das 48 leis do poder e você precisa entender o porquê que isso daqui é uma das leis mais poderosas que você pode aprender. Pra quem não sabe, as 48 leis do poder é um livro que ele vai te ensinar como você vai conseguir lidar com diversas situações da vida baseado na história real. Nós vamos falar um pouco sobre a história da Rainha Elizabeth, mas antes de tudo eu preciso que você entenda. Quanto mais você não se compromete com alguém, maior é o esforço da outra pessoa pra conseguir ganhar o seu apreço ou pra conseguir ganhar a sua fidelidade, e quanto mais essa pessoa precisa se esforçar, mais ela precisa se validar para você. E quando uma pessoa precisa se validar para você, você ganha poder. Portanto, distância é poder. E aí então eu preciso que você entenda, quanto mais distante você é de qualquer sentimento em relação às demais pessoas, seja sentimento de amor, seja sentimento de apreço, seja sentimento de ódio, quanto mais distante você for do sentimento em relação a essa pessoa, mais você vai conseguir raciocinar pela não inibição do córtex pré-frontal e você vai conseguir realizar uma análise isenta. Isso daqui você pode ler bem classicamente no livro, na página 207. Abre aspas. Para você aperfeiçoar sua tática, você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos ao seu redor como peões para sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. Fecha aspas. Então você precisa manter distância de qualquer envolvimento emocional. As pessoas à sua volta têm que ser parte do seu jogo e da sua estratégia para você conseguir o que você quer. Eu preciso que você entenda que, além disso, o terceiro ponto nosso é que o desejo é atrativo. Quanto mais alguém ou quanto mais algo é desejado, mais atraído nós como sociedade tendemos a ser por essa pessoa ou por esse objeto. E isso é muito clássico, né? Ninguém iria querer um anel de noivado de diamantes se a maioria das pessoas não gostassem de um anel de diamantes. Ninguém iria querer pagar preços exorbitantes em um iPhone se a maioria das pessoas ricas e famosas não usassem iPhones. Ninguém ia querer comparecer a uma parada movimentada se a fila da balada não fosse extremamente extensa e todas as pessoas falassem que lá é muito bom. Ou seja, se tem desejo, é atrativo. Eu acho que você também já percebeu isso. Quanto mais as pessoas acham alguém bonito, mais as outras demais pessoas também ao seu redor começam a achar essa pessoa bonita, começam a achar essa pessoa educada, começam a achar essa pessoa atrativa. Isso daqui não é preferência, isso daqui não é teoria, isso daqui é ciência. O desejo é atrativo. Nós, seres humanos, somos seres sociais e o que as outras pessoas acham e validam pra gente é o que nós normalmente tendemos a validar. Então vamos pro exemplo da Rainha Elizabeth. Pra quem não sabe, a Rainha Elizabeth I, ela estava no reino da Inglaterra. E aí ela subiu ao trono no ano de 1558. Então pra você ter uma noção, olha o tanto de tempo que já passou e essa história continua sendo descrita aqui no livro. Só que a grande questão é que a Rainha Elizabeth, ela proferiu em algum momento da vida dela essa frase. Abre aspas. Prefiro ser mendiga e solteira a rainha e casada. Fecha aspas. E aí você vai se perguntar, peraí, a Rainha Elizabeth, então, ela não acreditava no amor? A Rainha Elizabeth, então, era uma pessoa que não se envolvia com ninguém? Muito pelo contrário. A Rainha Elizabeth, ela aprendeu com o erro da prima dela. Como que era o nome da prima dela? A prima Mary, da Escócia. A prima Mary da Escócia tinha subido ao trono e aí ela acabou, por pressão, se casando com o Lord Darnley, um católico. E aí, o que aconteceu? Quando a Mary se casou com um católico, os protestantes escoceses ficaram irados. Eles ficaram literalmente muito bravos com a Mary. E aí então começaram dias de intermináveis rebeliões. E aí a Rainha Elizabeth, ela percebeu isso. Ela percebeu que ela, por ser mulher, iam querer que ela se casasse com um homem para que o homem pudesse comandar o reino da Inglaterra. Só que o problema não era se casar com um homem e ela perder o poder. O problema estava além disso. O problema era que ao ela fazer um casamento, ela estaria forjando uma aliança com alguém, seja com uma nação, seja com um grupo político específico, seja com qualquer outra entidade que representasse mais outros grupos. E aí, quando ela faz essa escolha, a escolha está selada e a parte não escolhida fica com raiva e vai querer se vingar, e vai querer se rebelar e vai querer derrubar o governo. E para um rei, não é interessante que todos os dias a sua cabeça seja caçada. Então, desde muito cedo, a Rainha Elizabeth I entendeu que as escolhas levam ao poder. Ou seja, ela preferia não realizar nenhuma escolha, porque ao ter diversas escolhas para serem realizadas, isso deixa um gap, isso deixa uma sensação de que alguma escolha poderá ainda ser feita,
E como alguma escolha ainda poderá ser feita, ninguém quer tomar uma atitude precipitada. E se ninguém quer tomar uma atitude precipitada, aí é muito simples. Ela mantém o poder, ela mantém as coisas em ordem. Porque, afinal de contas, ela não tomou nenhuma escolha e nenhum dos outros lados políticos ou nenhum das outras classes se sentiram não privilegiadas. E aí, então, a Rainha Elizabeth ela adotou uma estratégia que era o flerte intencional. Ela deixava os solteiros selecionados virem conversar com ela saía com eles, só que ela não assumia nenhum deles. Em um certo momento, ela até foi pega, andando junto com o Duque de Anjou, que era um nobre ali da França. E de acordo com o relato aqui do livro, até em público a Rainha Elizabeth parecia retribuir o afeto do Duque de Anjou, que era da França. Acontece que enquanto ela flertava com o Duque de Anjou e outro nobre, foi assinado um tratado de paz entre a França e a Inglaterra. Isso foi em 1582. E a partir do momento em que esse tratado foi assinado, em que literalmente a Rainha Elizabeth I não precisou fechar um compromisso formal com o Duque, ela não precisou se casar com o Duque, não precisou entregar o poder da Inglaterra para o Duque, e ela conseguiu o acordo de paz entre a França e a Inglaterra, ela entendeu que o Duque não tinha mais nenhuma serventia. O que ela fez? Ela se livrou do Duque. Ela literalmente acabou com o relacionamento. E segundo o livro, a Rainha Elizabeth I achava o Duque repugnante, mas ela aceitava o cortejo do Duque, porque ela tinha um objetivo que era selar a paz entre a França e a Inglaterra. Então perceba, ela se mantinha distante emocionalmente do Duque, o que fazia com que ela tivesse uma análise isenta. Ou seja, ela sabia que mesmo que ela precisasse se sacrificar um pouco e que mesmo que isso causasse repulsa nela, ela tinha um objetivo, ela mantinha a racionalidade na frente. Como ela mantinha a racionalidade na frente por conta da distância, ela conseguia tomar as melhores decisões para o Duque não desconfiar. Enquanto o Duque achava que ela ia assumir ele no futuro, na verdade não. Na verdade, ela acabou se livrando dele quando conseguiu o que queria. Lembre-se sempre, nós falamos em leis anteriores, se eu não me engano, é a lei número 13. As pessoas têm interesses próprios e para você conseguir alguma coisa, você precisa apelar para o egoísmo delas. Tá aqui pra vocês, é só vocês darem uma olhada na lei número 13, tem vídeo aqui no canal. E eu sei que tudo isso daqui vem sendo extremamente importante para você conseguir entender a dinâmica da sociedade, do mundo atual, para você conseguir alavancar a sua vida. Então você vai me ajudar deixando um like aqui embaixo, e se você quiser acompanhar as próximas leis, você vai se inscrever aqui no canal também. E agora a parte mais importante do vídeo, claramente, é a aplicação prática. Ela não está aqui por conta do espaço que nós temos aqui da gravação, mas como que você vai aplicar isso daqui na sua vida para você conseguir utilizar o exemplo da Rainha Elizabeth e o exemplo da lei número 20 das 48 leis do poder. Tudo isso é muito simples. O que você precisa entender é que não importa se é em relacionamento, não importa se é em trabalho, não importa em qualquer outra atividade social que você tenha, você precisa manter a distância emocional. Você precisa manter o desejo aumentado. Então é interessante que você consiga manter a distância emocional das pessoas para você conseguir enxergar o que de fato elas estão fazendo em relação a você. Se for um trabalho, você consegue enxergar que aqueles seus supostos amigos querem puxar o seu tapete e querem que você seja demitido. Se for num relacionamento, você consegue enxergar que aquela pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa que não vai te causar felicidade no longo prazo. Se for no âmbito social, você precisa entender que quanto mais pessoas você tem próximas a você, quanto mais desejável você é, e não precisa ser num sentido romântico, pode ser num sentido social. Quanto mais pessoas você tem em volta de você, mais atrativo você é. Só que eu preciso que você entenda, não é porque você tem que ter pessoas em volta de você para ser atrativo, que você precisa de fato deixar essas pessoas entrarem no seu íntimo. Não é porque você está rodeado de pessoas que todas essas pessoas têm que ser seus amigos. Entenda, exclusividade seletiva é poder. Então, você precisa estar para a sociedade recheado de amigos, porque se você estiver sozinho, solitário, as pessoas vão achar você estranho. As pessoas não vão querer estar ao seu lado. Só que você precisa saber diferenciar quem é seu amigo de verdade e quem apenas está com você por conveniência. Então, essa foi a lei número 20. Esse foi meu papo de irmão para você. E a gente volta daqui a 2 dias para a próxima lei, a lei número 21. A gente se vê lá!